Opa, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do segundo ano do ensino médio, né? Turminha aí bacana, a turma 2007, a turma muito boa. Então, vamos dar andamento aí ao nosso, continuidade aí do nosso conteúdo e vamos hoje aí encerrar o nosso assunto acerca de pirâmide etária e depois nós vamos estar aí fazendo aí um quiz através ali do site Kahoot, acerca aí do conteúdo visto, tá bom? Então, vamos lá, vamos desde já aí, já partilhar aqui a nossa tela, né? A nossa tela aqui, né, dando continuidade aí ao nosso gráfico de pirâmides etárias, lembrando que nós estamos falando aí sobre a questão populacional, tá? Questão aí de ocupação dos espaços geográficos, né? Então, vamos lá, gente. Dentro dessa questão aí de estrutura etária da população, nós vamos aí recapitular, tá? Que em qualquer população encontramos 3 grupos etários denominados jovens, adultos e idosos, consoante a idade da população que os constitui. Então, quando a gente vai aí fazer a construção da pirâmide etária, nós temos aí 3 grupos que entram neste tipo aí de gráfico, né? Que seria aí jovens, seria aí os adultos, aliás, jovens seria a base da pirâmide, adultos, nesse caso, seria o corpo da pirâmide, idosos, o topo, né? Ou a cabeça da pirâmide, né? Então, nós temos aí que compreender essas 3 faixas e, recapitulando aí mais uma vez, a pirâmide etária nada mais é aí do que um gráfico aonde ela vai nos mostrar o quantitativo populacional através das faixas etárias, tá? Ela tem uma grande importância aí para nós analisarmos, basicamente, o quantitativo de acordo com a idade. Vamos lá. Dentre as distribuições da população a nível mundial, nós temos a questão dos países desenvolvidos, onde tem uma elevada porcentagem de população idosa, tá? E países em desenvolvimento apresentam aí uma população, nesse caso, com grande peso de jovens, tá? Lembrando que países aí subdesenvolvidos, ele também terá a sua base um pouco maior, né? Então, aqui nós temos alguns dados e, inclusive, projeções, tá? Inclusive, aí com a Índia tendo aí o seu número aumentado populacionalmente, tá bom? Bom, recapitulando aí também, tá? As pirâmides etárias são gráficos horizontais com 2 setores separados, população masculina e feminina, os gêneros. Cada barra mostra o efetivo de uma idade ou, mais comum, de uma classe de idade, com amplitude de aproximadamente 5 anos. Os dados são apresentados em número de indivíduos ou em porcentagem. A estrutura de uma pirâmide dá-nos indicações preciosas sobre vários indicadores demográficos, como a taxa de natalidade, mortalidade, esperança média de vida e por aí vai. Também nos informa sobre o crescimento demográfico de uma população e o grau de desenvolvimento. Dentre os desenhos, né, dentre os layouts que podemos encontrar aí na pirâmide etária, nós temos aí pirâmides relativas a países de uma população jovem, onde taxa de natalidade é elevada, onde também há uma taxa de mortalidade elevada, comprovando-se aí, né, pelo estreitamento dos dados na parte de cima, tá? A esperança média de vida é baixa, por quê? Porque a pirâmide ela vai perdendo a sua largura conforme ela vai subindo, ou seja, as pessoas vão morrendo conforme vão crescendo, tá? Um país de população envelhecida, vocês já podem ver aí de cara, né, que você tem uma base de largura muito parecida com o corpo e muito parecida com o topo, tá? Bom, há também
essas características que podem aparecer nos exemplos de pirâmides, né? Como, por exemplo, as classes ocas, que são esses, digamos que, buracos entre os gráficos, tá? Essas reduções aí entre as faixas etárias, né? É o nome que se dá a uma classe que é menor do que aquela que representa o escalão etário superior e também o inferior, tá bom? É uma redução brusca aí, né? Bom, tem um exemplo aqui, né? Tudo vai ter uma explicação, obviamente. A classe oca de 40 a 44 anos corresponde aos indivíduos nascidos no período de 16 a 20. Nessa época, que em parte coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, registrou-se uma diminuição de nascimentos. Ou seja, pode ser vários motivos, não há um motivo padrão, tá? Aí vai de acordo aí da investigação que a pessoa aí tiver tendo que fazer, tá? Cada caso é um caso. Pode ser um exemplo aí de guerra, pode ser aí uma epidemia, né? Pode ser aí catástrofes naturais e por aí vai, né? Tem um outro exemplo aqui também, né? A classe oca dos 30 a 39, nesse exemplo, corresponde a uma diminuição de efetivos, né? Que em parte resulta na imigração de adultos jovens no período de 67 a 70, tá? Então, aqui, nós podemos aí estar dando uma analisada, né, até, inclusive, nesses motivos aí migratórios, né, podem estar causando essa chamada classe oca. Não há um padrão, tá? Não há um padrão. Eu preciso investigar especificamente o que aconteceu naquele lugar. Bom, população ativa é o corpo da pirâmide, tá? É uma classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. É o corpo da pirâmide, é a parte do meio da pirâmide, né? Bom, dentre alguns exemplos aí de países desenvolvidos, né, uma escala aí decrescente, né, onde podemos ver aí, exemplo da população um pouco mais envelhecida, tá? Bom, o país em desenvolvimento, lembrando aí que o país subdesenvolvido, ele também tem esse tipo de pirâmide, tá? E aqui nós podemos ver, né, um exemplo de Portugal, dentre aí 4 períodos, né? Podemos perceber que esse período, logo inicialmente ali na década de 1960, ele tem a base ali mais larga e conforme ele vai subindo, ele vai reduzindo, fazendo aí o típico formato piramidal. Porém, conforme vai subindo, né, há de se analisar aí alguns modelos aí, por exemplo, de classes ocas, tá? Em 2005, já se pode ver aquela base larga que era 1960, agora é o corpo, né? Aquelas crianças agora são pessoas adultas, tá? Em 2025, é uma projeção, isso daí, vocês já estão vendo aí aquela base de 1960 já adentrando aonde? No topo da pirâmide. Então, você aqui tem aí o fenômeno da inversão da pirâmide etária, tá? Tem perigo nisso daí? Tem. Vamos ver isso aqui já já. Bom, são normalmente os países em desenvolvimento, pois apresentam taxa de natalidade elevada e apresentam um elevado crescimento aí natural, tá? Mas o elevado crescimento populacional desses países tem diversas consequências, né? É a famosa superpopulação. O que isso pode causar? Pode causar falta de habitações de qualidade, carências alimentares, saúde na prestação de cuidado de saúde, mortalidade, desemprego, emprego precário e por aí vai. Bom, nos países de população envelhecidas, isso pode ter um probleminha, tá? Que são, vamos lá, deixa eu ver uma charge aqui, né? Redução drástica da fecundidade, com reflexos negativos na taxa de natalidade, diminuição da mortalidade, aumentando a esperança média de vida. Mas, o que vai acontecer?
São diversas as consequências, como os tais: aumento do encargo com prestações sociais, como cuidado de saúde, reformas, diminuição da população ativa, originando maiores descontos no salário por parte de quem trabalha, tá? Tem também aí um exemplo do incremento da atividade turística, maior disponibilidade dos idosos no apoio à família, sobretudo a educação das crianças. O que acontece, gente? Tem um perigo aqui, que é o seguinte. Bom, nesse caso, tá? Se você tem mais idosos do que a PEA, né, a população economicamente ativa, o que vai acontecer? Essas pessoas vão estar aposentadas. E todo mundo sabe que o sistema de previdência mundial até, ele será da seguinte forma: aquele que trabalha hoje, ele é descontado para sustentar aquele que já está aposentado. Então, quando você tem menos pessoas depositando aquele dinheirinho ali para sustentar os que estão aposentados, o que vai acontecer? Vai acontecer o que se chama de déficit da Previdência. Ou seja, vai ocorrer ali um buraco da Previdência e o governo vai ter que tirar dinheiro de outros setores, como saúde, educação, segurança e por aí vai, estrutura, para estar pagando esses aposentados. E se isso continuar acontecendo, pode chegar uma hora que os cofres daquele respectivo governo, ele pode entrar em colapso. Então, o que é necessário fazer nesse caso? Matar os velhinhos? Não. Nesse caso, o que tem que fazer? Simplesmente criar reformas da Previdência, aonde haverão novas formas de cálculos, aonde ali o aposentado poderá receber tranquilamente e também aquele que está trabalhando hoje em dia ter a segurança que terá a sua aposentadoria. Ok? Bom, dentro de algumas políticas demográficas, nós encontramos aí alguns países que, nesse caso, adotam algumas políticas aí voltadas ao nascimento e outras contra o nascimento, tá? Visando aí o não crescimento populacional daquela região, tá? Então, nós temos aí os antinatalistas e os natalistas, tá? Como política natalistas, né? Nós temos aí como exemplo subsídios de nascimento, ou seja, auxílios governamentais, aonde podem aí estar suprindo, né, algumas necessidades financeiras daqueles que têm filhos, abonos progressivos em função do número de filhos, condições de trabalho especiais também, licenças, benefícios para a família numerosa, tais como o salário família, né, a proibição total do aborto e também a escolaridade gratuita, né? E como antinatalistas, temos aí as campanhas de informação, que vai visar o quê? Vai visar aí, né, a questão do planejamento familiar e também o uso de anticoncepcionais, tá? Campanhas onde incentivam os casais a constituírem famílias reduzidas, tá? Há também penalizações a famílias numerosas, tá? Como a gente viu há muitas décadas atrás na China, daquela política do filho único, por exemplo, né? E também a esterilização forçada. Isso aí nós vimos em algumas épocas aí, como o nazismo, como a época do fascismo, a época aí leninista, stalinista, chegamos a ver, né, projetos como esse aí, tentando impor uma espécie de esterilização forçada para reduzir a população. Ok? Então, por fim, está mostrando aqui para vocês, tá? Essa pequena atividade. Então, você vai acessar lá a plataforma, tem um link, tá? Aproveita que antes de você clicar nesse link, copia o código, né? Esse código aqui, ó. Você vai copiar esse código, tá bom? Depois de você copiar esse código, você vai abrir, vai digitar e vai aparecer essas questõezinhas aqui com algumas alternativas. Lembrando que isso é um quiz, isso tem tempo que você vai ter que responder, tá bom? Só para testar o seu conhecimento aí, tá? Não esquece de botar seu nomezinho, tá bom? E vamos ver aí se vocês conseguem fazer ou não. Ok, meus queridos? Então, fica dada aí a explicação, né? E agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, tá?
Fiquem firmes, se cuidem e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.